paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos reunidos em nome do Senhor. E agora nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que está em Josué, capítulo 5, versículos do 13 ao 14. Aliás, do 13 ao 15. Josué, capítulo 5, versículos 13 ao 15, que diz assim: Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: Nenhuma coisa, nem outra. Mas venho agora como comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o comandante do exército do Senhor a Josué: Tira as sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Meus irmãos, aqui nos primeiros capítulos do livro de Josué, Moisés já havia morrido e Josué estava com a responsabilidade de passar o povo de Israel para a terra, levar o povo de Israel até a terra prometida. No capítulo 5, nós vemos Deus ordenando a Josué que essa nova geração fosse circuncidada, porque a geração passada, ela ficou toda no deserto, ou seja, eles morreram no deserto. E o Senhor havia falado, ainda quando Moisés era vivo, que apenas 2 passariam daquela geração à terra prometida, que foi Josué e Caleb. Nós conhecemos a história. Aqui, Josué está olhando para Jericó, que seria mais uma cidade conquistada pelo povo de Israel. Só que Jericó era uma cidade extremamente fortificada, uma cidade que não seria fácil de conquistar. Essa cidade, só o Senhor poderia fazer com que o povo conseguisse transpassar aqueles muros. E Deus, no capítulo 6, dá as instruções a Josué de como ele deveria fazer. Josué, depois de ter feito a circuncisão daquela nova geração, diante ali, olhando para Jericó, observando aquela cidade, de repente, ao seu lado aparece um homem. E esse homem aparece em pé, como diz a palavra, diante dele com a espada desembanhada. Isso quer dizer que este homem que aparece próximo a Josué, ele já estava pronto, já estava preparado. E Josué não conseguiu reconhecer aquele homem. Não conseguiu dizer se aquele homem era um aliado ou se aquele homem era um inimigo. Ora, sem saber o que dizer, sem saber identificar aquele homem, ele faz a pergunta: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué, preocupado, porque, querendo ou não, ele já vinha de muitas pelejas juntamente com Israel, ainda enquanto Moisés era vivo. E havia muitos povos ao redor de Israel que não gostavam de Israel. Não permitiam que Israel passasse pelo meio das suas terras, queriam pelejar contra Israel, de maneira gratuita, sem Israel fazer nada com aquele povo, certo? E até mesmo nós conhecemos a história de Balaão, de Balaque e Balaão, e de como Balaque ele contratou Balaão para proferir maldições contra Israel, porque estava vendo que aquela nação era grande e perigosa para o seu reino. Mas nós sabemos, irmãos, que não era Israel que vencia as batalhas. Que vencia as batalhas de Israel era o Senhor. E este homem aparece para Josué, pronto para a batalha. Mas Josué não o reconheceu, não sabia quem era aquele homem. E a resposta desse homem é interessante, ele diz: nenhuma coisa, nem outra. Ou seja, como se ele estivesse dizendo para Josué: não sou igual a ti, mas também não sou teu inimigo. E aí ele continua dizendo: mas venho agora como comandante do exército do Senhor.
Quando ele diz isso, Josué entende que aquele homem realmente não é desse mundo e que aquele homem era alguém enviado por Deus, uma autoridade enviada pelo Senhor para pelejar pelo seu povo. Reconhecendo isso, Josué cai, prostra-se diante daquele homem. Reconhecendo aquela autoridade, Josué se prostra e humildemente ele pergunta: que diz meu senhor ao seu servo? Ou seja, a partir do momento que Josué reconhece aquele homem como a autoridade enviada por Deus, ele pede instruções. Isso traz uma lição para nós, porque nós precisamos reconhecer o Senhor. Precisamos saber quando o Senhor está agindo, precisamos ver a ação de Deus, o que Deus está querendo nos dizer, o que Deus está fazendo, e muitas vezes Deus está agindo em nosso favor naquela situação, e a gente às vezes até nem sequer percebe que é a mão de Deus que está agindo, que está pelejando por nós. Mas quando nós caímos em si, reconhecemos a mão de Deus gloriosa agindo por nós, porque aquele homem foi enviado pelo Senhor para pelejar por Israel, pelo seu povo, para guardar o seu povo. Quando nós reconhecemos a mão do Senhor, precisamos ter uma atitude de reverência e humildade como Josué. Agora sim, eu quero ouvir, agora eu enxergo, consigo ver que é a tua mão que está me dizendo que eu tenho que fazer isso ou aquilo outro, que é a tua mão que está agindo. Eu quero saber o que o Senhor quer de mim. A resposta daquele homem para Josué é: tu tira, aliás, as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Isso significa que Josué tinha que ter reverência, porque ali estava a presença de Deus. Nós precisamos ver a presença de Deus. Deus faz coisas maravilhosas. Deus é Deus que abre o mar. Mas Deus é Deus que age de maneira simples. E muitas vezes nós temos que saber discernir o agir de Deus. Não perdermos a esperança. Não é porque muitas vezes nós não vemos coisas grandiosas acontecer que o Senhor não está agindo. Pelo contrário, assim como este homem foi enviado para pelejar por Israel, para dar instruções a Josué, para que o povo soubesse como agir, principalmente porque depois daquele momento, Josué se vê pelejando junto com Israel contra aquela grande cidade de Jericó. E eles tinham que fazer do jeito que Deus ordenava que eles fizessem. Tinha que ser segundo as instruções do Senhor. Coisa triste é quando a gente, como o ditado diz, mete os pés pelas mãos. Não espera a resposta de Deus e age pela nossa própria vontade, e muitas vezes nós quebramos a cara. Porque o Senhor muitas vezes pede que nós esperemos, espera, não é hora de agir. Tenha paciência, tenha calma, espera. Ou então, quando Deus manda a gente agir, a gente também não entende que Deus está mandando a gente dar mais um passo e fica no mesmo lugar. Nós temos que ter discernimento. O Espírito do Senhor habita em nós e nós precisamos ouvir a voz de Deus, saber o que Ele quer dizer para nós, qual é o próximo passo que nós devemos dar. E nós temos que ter humildade para aprender com o Senhor. Realmente fazer como Josué, se prostrar com o rosto em terra e reconhecê-lo. Quando ele faz essa pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Eu me lembro de João Batista, preso. E ele envia 2 discípulos seus para perguntar a Jesus se ele era o que havia de vir ou se eles tinham que esperar por outro. Ora, João já havia batizado Jesus, já havia dito que aquele homem era o cordeiro que havia de vir. Por que ele ainda pensava que talvez tivesse que esperar por outro? Nós temos que confiar na mão do nosso Senhor. O apóstolo João diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, que Jesus, ele é a fiel testemunha. O Senhor, ele não falha. O Senhor não falhou com o povo de Israel no passado e não vai falhar com a igreja. A igreja, ela passa por tribulação desde que ela é igreja, né? Ora, Jesus mesmo disse que se perseguiram a mim, que sou o Senhor, vão perseguir vocês também.
Não é o servo maior do que o Senhor, mas o servo tem que ter reverência para saber o que tem que fazer e na hora de agir. Nós precisamos ter essa mesma reverência, esperar no Senhor, saber que estamos na presença dEle, que precisamos ter reverência, que precisamos ter humildade para aprender com o Senhor e confiar no seu agir, porque as palavras do Senhor, como também está escrito lá em Apocalipse, são fiéis e verdadeiras. Tudo que acontece conosco hoje, que aconteceu no passado, o que vai acontecer é cumprimento das Escrituras. E nós temos que confiar que o nosso Deus, como este homem que apareceu a Josué, está pronto para pelejar por nós. Como pelejou as guerras do seu povo no passado, também peleja pela igreja hoje. Não podemos perder a esperança. O nosso Deus é forte e Ele está no controle de tudo. E precisamos esperar no seu agir e confiar no seu agir, que Deus está no controle de tudo. Que o Senhor abençoe a igreja do Senhor, em nome de Jesus, e vamos confiar. Amém?